Ok, vamos voltar aí aos nossos trabalhos. Ainda, eu não sei quem falou aí, eu acho que foi Jaqueline. Jaqueline está por aí, não? Jaqueline está aí, não? Está não, né? Tá não, tá voltando. Ela está online? Ela está online ou está presente? Ela tá presente. Ah, tá. Porque ela falou sobre a deriva continental. Realmente, Foi. a deriva continental é uma teoria. É uma teoria. Não chegou aqui, pastor Eliseu. Jaqueline, acabou de chegar aqui. É que eu. Quer escutar? Jaqueline, já que ela está aí, eu vou falar. A deriva continental, foi ela que falou na deriva continental. Realmente, a deriva continental é uma teoria. Essa teoria, se eu não me engano, ela foi ventilada no século XVI. Foi o Ortelius que... Abraham Ortelius, o nome dele. Acho que eu sei que Ortelius é o nome dele. Ele elencou essa ideia da deriva continental, até porque no século XVI aconteceram algumas aproximações geográficas, né? Pode ver que o mundo, de vez em quando, dá uma mudança. A prova de que o mundo gira, de vez em quando, se ajusta e cria as mudanças, e cada vez mais comprova a deriva continental. Muito bem, muito bem, muito bem colocado. Eu queria também me reportar... Sim. Pastor, minha pergunta nesse sentido foi justamente porque eu queria ouvir essa explicação sua mesmo. Porque eu sou geógrafa por formação, fui professora de geografia por muitos anos, e quando a gente começa a falar nesse contexto da deriva continental, de todo esse contexto que existiu, a Pangeia, Laurasia e Gondwana, os cristãos muitas vezes batem de frente, e a gente vê como uma evidência, e não como algo que... Exato. Que vai ali confrontar a Bíblia, entendeu? Exato. A Bíblia não fala na divisão de terras, pelo contrário, ela fala que a terra era uma só, né? A terra submergiu. Agora, eu fiz arqueologia pela Facsul, São Lourenço, na faculdade, e falava muito na teoria da deriva, né? Que é o ponto que eu coloquei, realmente uma teoria. A teoria já é em cima da evidência, né? A evidência cria o campo científico e o laboratório chega à teoria, se ninguém contestar, vira uma lei, né? Vira uma tese. Então, realmente, é interessante isso aí. Isso não muda nada a salvação da gente, não aumenta a nossa fé, nem diminui. Mas é interessante, são assuntos interessantes, né? Glória a Deus. Obrigada. Amém? Eu queria me reportar o Kennedy voltou já, não? Estão voltando. Mas, rapaz, enquanto houver coxinha, o Kennedy não fica lá comendo coxinha o tempo todo. É fogo. É fogo. Olha, o crente tem que ser igual canchinha de cantina da igreja. Muito óleo e pouca carne. Ô, glória a Deus. Muita unção e pouca... Ok, eu vou me reportar ainda ao Kennedy, a pergunta do Kennedy. Ele fez uma pergunta que ele próprio respondeu. Quando ele falou sobre a questão dos Nefilins, dos Enaquins, dos gigantes lá, aquilo também foi uma das coisas pelas quais Deus teve que destruir o mundo. Aquele pessoal chegou a criar anomalias, os gigantes na Terra. Não pensa vocês que os gigantes eram uma raça suprema. Não, era uma anomalia. O pecado chegou no momento que dava anomalia. Mas eu queria falar um pouco mais técnico em teologia nisso aí. Existe a falha, preste atenção, existe a falha, o erro, o pecado, a impiedade e a iniquidade, tá? São 5 graus. 5 graus. A falha, o erro, o pecado, a impiedade e a iniquidade. Para a falha, você tem de Deus a parte da compreensão e do aviso. Uma falha é para ser avisada, relembrada, cuidado, pare por aí, né? A falha nem sempre é pensada, a maioria das falhas são
são involuntárias. Agora, o erro já é meditado. O erro pode ser premeditado, meditado, maquinado. Aí, para o erro, tem a correção. Aí vem a correção do erro, ok? O pecado, que é o terceiro grau, ele vai para uma esfera da misericórdia. Aí vai chegar o pecado, ele define a eternidade. Preste bem atenção. O pecado define a eternidade. E para definir a eternidade, Deus dá uma porta muito grande chamada misericórdia de Deus para o pecado, para que haja compreensão, confissão e arrependimento. Uma vez que a pessoa falhou, não olhou os avisos, a pessoa errou, não aceitou a correção, a pessoa pecou, não teve misericórdia, ela começa a entrar para a impiedade, ausência de piedade, ausência piedosa. E aí ela vai ter a mente cauterizada. A mente dela já não funciona para distinguir o mal do bem, o erro do acerto. Ela começa a assumir uma vida de promiscuidade cauterizada. Matar é normal, fazer orgia sexual é normal, pedofilia é normal, e vai por aí afora. Uma vez que a impiedade não é mais alvo da misericórdia, ela vai para o último grau, que é iniquidade. Aí na iniquidade se revela a ira de Deus. Aí vem o extermínio. Você está entendendo? O caso do dilúvio foi ira de Deus sobre a terra. Veio o extermínio. Deus teve que entrar com ira, porque lá atrás ele avisou. Noé pregou 120 anos, né? Lá atrás ele corrigiu, né? Lá atrás ele agiu de misericórdia, colocou uma arca, né? Lá atrás o pessoal não entendeu, cauterizou, e aí foram para a iniquidade. Por isso que você vai entender entre o pecador e o ímpio, e o iníquo. Pecador é passivo de misericórdia. O ímpio ainda pode se salvar. O iníquo está numa fase totalmente de extermínio. Ok? Vocês entenderam aí? Interessante, né? Muito bem. Vamos voltar aqui à nossa matéria. Glória a Deus. Vamos agora para a Torre de Babel. Olha aí, essa torre aí é uma figura que foi... alguém pensou e desenhou achando que podia ser aproximado a isso aí, de acordo com os relatos históricos, né? Mas deixa eu primeiro fazer uma pausa aqui. Vocês pegaram essa questão dos 5 pontos aí do erro, né? E as 5 respostas que eu coloquei para vocês aí, não tem nenhuma dúvida não, né? A falha, o erro, o pecado, a impiedade e a iniquidade. A compreensão, a correção, a misericórdia, a cauterização e a ira. Ok. Então vamos voltar aqui na nossa parte da Torre de Babel. Torre de Babel, meu Deus do céu. Vamos lá. O episódio da Torre de Babel deu-se após o dilúvio. A menção bíblica se ocupa em 2 vertentes. Isso pode cair na prova, tá? Explicar a diversidade de idiomas, troncos, no caso ali, os idiomas indo-asiáticos, né? E passar o valor do princípio da unidade. Lembra que Deus falou que, porque eles falam a língua só, eles têm um alvo em comum, nada poderá detê-los, nada poderá segurá-los? É interessante isso. Então, vamos ver como que Deus agiu nessas 2 vertentes aí, né? Muito bem. Na forma do relato bíblico em Gênesis capítulo 11, verso 1 a 9, a humanidade se uniu após o evento do dilúvio e, por conseguinte, falava a mesma língua. Os pequenos povos migraram para a terra de Sinar, que é um local na Mesopotâmia antiga, e assim decidiram fazer uma só cidade, com uma torre que pudesse chegar até o céu, na verdade, em Deus. Essa foi a ideia central daquele povo. Desta forma, Deus, que desejava que a terra fosse habitada, desceu e confundiu as línguas para que cortasse a comunicação e assim
Os que se entendiam foram buscar outros locais para viverem e esquecerem da torre. É claro que ninguém se ocupou em registrar como uma ata, na época, estes acontecimentos. São fatos que foram passados de gerações em gerações, porém, Deus inspirou Moisés para escrever sobre estes acontecimentos, dando detalhes inegáveis. O problema é que, na época, estes povos, de alguma forma, registraram esses eventos, quer seria de pai para filho, numa argila, num tablet. Quando eu falo tablet, é um pedaço de argila, não seria um tablet de hoje, né? Mas o tamanho parece um tablet. Inscrições rupestres, que são aquelas inscrições das cavernas, aquele desenho de caverna, e assim outras civilizações que não hebreias também contam o caso com nomes diferentes em situações próximas. Por isso que alguns estudiosos modernos associam a Torre de Babel a estruturas conhecidas, notadamente o Etemananque, nome dado pelo povo sumeriano a um zigurate, que zigurate significa templo, né? Dedicado ao deus mesopotâmico Marduk, na Babilônia. Uma história também sumeriana com elementos semelhantes é contada na narrativa popular de Emerkar e o Senhor da Arata. Veja que interessante como as civilizações permeiam a Bíblia, porque eram pessoas que viveram esse momento. Então, é muito importante entender isso aí agora. A academia vai tentar construir uma narrativa contra a Bíblia mencionando esses povos. Mas, gente, eram os povos que viveram naquela época. Não é porque é bíblico que não é bíblico. Eles tinham nome que dava nome para outros deuses, né? E eles entendiam que o nosso Deus, né, o Deus único, eles davam o nome que eles podiam dar, que eles achavam que eram. Outros olhavam para a natureza e falavam: aquele sol brilha muito, aquele é um Deus. E assim vai. A academia fica perdendo tempo com isso. A Bíblia tem o registro, de fato, Moisés registra lá, mas nós temos a questão da população da época, das civilizações que se construíram ou que se desenvolveram, e elas traziam em suas culturas essas histórias bíblicas com outros nomes, com outros fatos, com outras formas. Né? Tem que entender isso aí. Ainda na lenda de Emenkar, eles dizem que Emenkar de Uruk estava construindo uma grande zigurate em Eridu. Tá vendo aí, ó? É uma torre. Sabe onde é que é Eridu, gente? Eridu é onde nasceu Abraão, tá? Que é ali onde fica o povo curdo, ali perto do Kuwait, naquela região. Consta também uma oração ao deus Enki, para recuperar as línguas das regiões habitadas, chamada de Subartu, Hamazi, Sumer, Uruki e a terra Martur. Já os assírios do século VIII a.C. mostram algumas histórias em relação ao que a Bíblia menciona. Gente, Síria é um país que fica em cima do Israel. A Síria hoje é a região do Iraque, do Irã, aquilo seria, na época mesopotâmica, a Assíria. Síria e Assíria. Ali seria a Assíria, né? Eles também tinham seus deuses, seus nomes. O problema é que a academia usa desses registros para implicar com a Bíblia e acusar Moisés de plágio. Porém, a Bíblia traz elementos que destroem essas narrativas contra as Sagradas Escrituras. A Bíblia diz nomes, locais, datas, geografia, o evento, com mais precisão que todos eles, mesmo em seus registros. E para melhorar ainda mais, se os outros povos registram, além da Bíblia, é excelente, pois corrobora ainda mais e deixa a academia sem palavras. A menção de histórias e lendas a respeito vão aparecer em inúmeras civilizações, desde os fenícios até os romanos. Por toda parte, tribos indígenas falaram sobre uma grande inundação, uma torre, uma guerra, um deus irado, etc. e tal. Pense bem, muitos presenciaram e contaram a seus filhos, aumentaram um conto, escreveram fragmentos, mas a Bíblia traz relato completo, sem enigmas. Então, tem que entender a questão também da semântica. Por que eu estou insistindo em trazer nesse bloco a academia?
Porque vocês vão ser confrontados nas ruas, nas escolas, universidades, em pontos públicos sobre essas coisas. Então, o que nós temos que elencar é que a Bíblia, ela é um livro detalhado. Ela não nega o evento, ela está presente ao evento, ela elenca os nomes, locais, datas, que é mais importante. Gente, é muito interessante isso, porque a Bíblia podia se contrapor, né? Ou se contradizer, mas não consegue, não tem como. Deus deixou tudo certo. Eu escrevi 43 livros, lancei um livro agora semana passada. Estou com outro para escrever. Às vezes eu me contradizo em algumas coisas, eu tenho que ir lá e dar uma revisão. Imagine um livro milenar que foi escrito em 1.600 anos, por 40 autores que a maioria não se conheceram. Tem que ter algo supremo orientando aquele escrito. Então, a academia vai se basear no que ela tem, que são as evidências sociológicas, as evidências sociais, e vão criar suas teorias em cima daquilo que eles estão vendo, que é o caso do Abraham Ornelius, aí, de 1561, século XVI, como a Jaqueline elencou aí a questão geográfica aí da Terra, né? Da deriva. Então, é assim, a academia vai se basear nisso aí, mas nós vamos pelo que a Bíblia diz. Eu sempre digo uma coisa muito importante. A Bíblia fala que um peixe engoliu Jonas. Se ela falar que o Jonas engoliu o peixe, eu ainda fico com a Bíblia, porque é ela que está falando. Então, eu não abro mão, eu sou biblista mesmo. Glória a Deus. Olha aqui esse mapinha, vocês conseguem ver o mapinha aí, ó? Olha o meu cursor aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó? Olha o Golfo Pérsico. Aqui é onde estava o Éden, o Golfo Pérsico, né? Olha aqui a Babilônia, Israel veio para cá cativo, ó. Israel saiu daqui, ó, passando por aqui é um deserto, não tem como vir pelo deserto, você morre. É o deserto da Arábia, que é muito difícil. Eles fizeram essa volta que Abraão fez, ó. Abraão saiu daqui, ó, de aqui de baixo, né? Que hoje é uma parte do Iraque, aqui, ó, Kuwait, Iraque, Irã. Então, o Abraão saiu daqui, ele veio 976 quilômetros até chegar na região de Gerá, ali em Berseba. Aqui está a Babilônia, aqui os acadianos. Nessa região se desenvolve tudo isso. A arca vai ser para cá. Ó. A arca é nessa região, ela sai dessa região aqui, certo? Ela vai caminhar até aqui em cima, na Turquia. Fica no Monte Ararat ali. E aqui está Ur, onde nasceu Abraão, e é onde se desenvolveu também essa questão da Babilônia, Babel, aqui o caso de Nabucodonosor. Olha aqui o Tigre, ó, o Tigre vem aqui em cima, e o Eufrates, está vendo? Aqui desse lado aqui sai um rio fosseificado, um para cá e outro para cá. Se a Bíblia fala que havia um jardim e do meio saía 4 rios, o local é esse aqui. O único local bíblico que eu não consegui pisar. Eu já pisei isso aqui tudo, ó. Tudo isso aqui para cá, tudo aqui, ó. Mas eu não consegui chegar aqui ainda, que é um sonho de vida. Eu vou tentar conseguir chegar até aí. Vamos à Torre de Babel ainda. Olha que interessante isso aqui. A frase Torre de Babel não se registra na Bíblia. O texto bíblico apenas menciona Torre e depois Babel, no sentido de sua explicação significa confusão. Existe também uma referência relativa ao nome acadiano de Babelim, que significa porta de Deus. O que se sabe é que esta norma de expressão é proveniente de uma interpretação que significa etimologia popular acadiana. Lembra que eu mostrei os acádios para vocês? Que foi conotada com uma forma anterior do nome, sendo Babila, e assim progride as variações, chega até nós como Babel. Esta palavra possui uma etimologia não precisa e diferente da região semítica. Quando eu falo semítica é porque são filhos de Sem. Porém, pelo relato bíblico, a cidade recebeu o nome de Babel, do verbo hebraico balal, que quer dizer misturar, ou seja, de certa forma, confundir. Olha que interessante que eu vou colocar para vocês aqui. À medida que eles foram chegando, construindo, a Bíblia diz que eles iam conseguir fazer isso. Quer dizer, não sei se ia chegar no céu, mas eles iam longe. Teoricamente, eles se aproximavam de Deus, não é? E quanto mais se aproximavam, Deus veio e confundiu as línguas, confundiu a cabeça deles.
É assim que funciona espiritualmente. O ser humano, ele tem o seu limite de atuação, certo? Quando a pessoa também se aprofunda em Deus, aí no caso deles foi por desobediência, né? Mas quando é por obediência, você chega tão perto de Deus que você começa a confundir o mundo aqui. Você começa a ter revelações profundas de Deus e Deus acaba levando. Foi o caso do pastor Miles Monroe. Miles Monroe, um dos maiores teólogos do mundo, foi meu professor de mestrado nos Estados Unidos. Miles Monroe, da Bahamas, pregava muito no César Malafaia, lá no Slavec. Aquele homem, antes de morrer, últimos dias dele, ele falava coisa que ninguém mais entendia. Você tinha que ouvir ele falar 10 vezes uma coisa para você entender, porque ele já estava na linguagem do céu, ou seja, a linguagem do céu confunde a linguagem humana. Que interessante isso, hein? Meu Deus do céu, é estarrecedor. Culturas. Também são várias histórias que se espalharam, né? que se paralelam, né? Que faz um paralelo, para justamente confirmar que todos os povos da época testemunharam que o Eterno revelou a Moisés. Curiosidade é que Moisés também teve ajuda educacional, pois fora criado no Egito, sob a tutela do Código de Hammurabi. E, portanto, o Egito continua relatos do mundo primitivo. Então, o Hammurabi, que foi um estadista de época de Abraão, da época de Abraão, tá? Ele escreveu códigos de leis, e esses códigos todo mundo usava na época. Moisés conhecia os códigos. Então, Moisés não ia plagiar uma coisa que ele conhecia. Então, ele foi muito mais preciso do que... Aliás, o que ele tinha lá da cultura de Hammurabi já era a versão, aquela versão dos povos, não a revelação que Deus deu a ele. Por último lugar, olha que interessante isso aqui. Em contraponto, temos o episódio do cenáculo, onde línguas vieram do céu e eram estranhas. Veja, em Babel, o homem tenta alcançar o céu. E no cenáculo, Deus desce para alcançar o homem. Meu Deus. Alguém pegou a placa aí? Olha a revelação aí. Em Babel, foi desobediência. Em cenáculo, foi pela obediência. O Senhor falou, ficai em Jerusalém até que, né? Ficai até que. Em Babel, os povos povoaram a terra sem Deus. No cenáculo, saíram para levar Deus para todos os povos. Em Babel, as línguas não eram entendidas, a não ser por poucos. No cenáculo, as línguas eram diferentes, mas todos entendiam. Vocês estão pegando aí? Cara, que coisa demais isso. Babel constrói o homem tenta chegar até Deus por desobediência, e Deus confunde em línguas estranhas. Cenáculo, Deus desce até o homem pela obediência e dá línguas estranhas, só que o povo entende. O que fala o texto? Que havia 130 nações em Jerusalém, e todos entendiam o seu próprio idioma. Lá dentro do cenáculo, a Bíblia fala em línguas estranhas. Línguas estranhas desceram como línguas de fogo entre eles. Mas lá fora, o povo entendia. Aconteceu um fenômeno duplo ali. Lá dentro foi glossolalia. Lá fora foi xenolalia. Glossolalia, G-L-O, glossolalia, S-S-O, lália. Glossolalia é a língua dos anjos, as línguas estranhas que ninguém conhece. Xenolalia é falar a língua de povos que você não fala. Por exemplo, se eu falo assim para você, ni hao, ni hao ma, isso é chinês, significa como vai? Como vai você? Só que eu não falo chinês. Mas se Deus me usa na língua de chinês, eu estou sendo usado em xenolalia. Agora, preste bem atenção. No Torre de Babel, a desobediência. No cenáculo, a obediência. Torre de Babel, língua estranha e confusão. No cenáculo, língua estranha e entendimento. Torre de Babel, o homem sobe até Deus. No cenáculo, Deus desce até o homem. Torre de Babel, o povo sai sem Deus para povoar. Cenáculo, o povo sai com Deus para evangelizar. Oh, glória a Deus! Então, o cenáculo, ele cura Babel. O cenáculo repõe Babel. O cenáculo repõe
Meu Deus, que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda. Agora vamos trabalhar, em último lugar, a questão da unidade. Olha o que acontece aqui, ó. A unidade. Outro ponto de Babel é a linha da unidade. Deus revelou um segredo do céu, quando disse que porque falavam uma só língua, ou seja, possuíam um só propósito, eles iriam conseguir alguma coisa. Este princípio é o da concordância, que Jesus menciona em Mateus 16. Também o que Deus falou em Gênesis 1, façamos. Quando entendemos que as diferenças não são para competir, mas para completar, a unidade vence tudo. Então vamos entender isso aqui. Lembra da palavra Elohim? Elohim significa reunião das potências. Quando Deus, a palavra e o Espírito Santo decidem, criam a omnipotência, tudo em um só. Omni, tudo em um só. E Deus realiza. Na Torre de Babel havia concordância, porque a concordância é um princípio eterno. Havendo concordância, ninguém é derrotado. Quando o Babel se une e fala, vamos construir, eles iam fazer. Por isso que Deus veio e confundiu. Deus usa essa lei lá em Gênesis 2, Gênesis 3. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos. Deus usa essa linguagem lá em Gênesis 11. Desçamos e confundamos as suas línguas. Jesus usa essa linguagem em Mateus 16. O que dois de vós concordarem será feito por meu Pai que está no céu. Existe uma ênfase nessa teoria interessante, pessoal. Olha aquela profunda que estamos tendo hoje. Quando Jesus fala assim, ó, quando estiverem 2 ou 3 em meu nome, eu estou no meio deles. No original aramaico, a frase vem assim, onde estiver 2 ou 3, há 4. Onde estiver 2, 3, 4, há 5. Onde estiver 2, 3, 4, 5, há 6. Qual que é a ideia? Quando há concordância, você gera o terceiro grau. O primeiro grau concorda com o segundo grau, gira o terceiro grau. Na música, quando você ouve uma música bem afinada, mas está bem afinada as vozes, parece que tem uma voz diferente no ar. Não é. É que na perfeição musical, na quântica das notas musicais, você fez todo o processo de unidade, você criou uma nota que não existe ali. A harmonia cria uma nota sobressalente. Meu Deus, que profundo isso. Meu Deus. Por isso que um lar em que o marido e a mulher falam a mesma linguagem, não tem Satanás que possa interromper. Uma igreja, quando o povo fala uma só linguagem, não tem inferno que impeça essa igreja. Uma empresa que tem uma só língua, não tem crise financeira que não houve essa empresa, porque a unidade é uma potência, um princípio de Deus. Tá pegando, pessoal? Tá pegando aí, Ana, tá na placa aí do carro? Coisa linda, né? Coisa linda. Vamos encerrar aqui essa última parte. Os idiomas. Também a questão dos idiomas em suas diversidades. Talvez todas aquelas línguas já faleceram. São línguas mortas. Pois nos desdobramentos outras surgiram. No entanto, foi lá que a raiz de todas as que vieram. Deus usou ali como raiz para disseminar a cultura linguística no mundo inteiro. Ok? Bom, eu quero abrir para um fórum. Não precisa ser só pergunta, viu, pessoal? Eu gosto muito de ouvir coisa que você achou interessante. Porque a pergunta, ela está dizendo que houve uma dúvida, né? Mas assim que ela é sanada, você recupera a matéria. A professora Sara sabe disso porque ela é docente. Mas quando você tem um aluno que ele vai citar algumas coisas que ele assimilou e aprendeu, isso é muito bom, porque você corrobora a matéria e você motiva o professor e motiva a aula. Então, não só perguntas não, tá? Você pode ter, ó, professor, essa parte aqui da concordância, essa parte aqui, isso achei interessante. Tem coisa que você pode comentar. Fórum é isso aí, você pode comentar, tá bom? Vamos lá, tá aberto aí.
Pois? Sem comentários aqui. Ou entenderam tudo, ou não entenderam nada. Amém. Entenderam tudo, né? Tem muita coisa profunda aí. Vocês têm que ouvir de novo, ler de novo. Eu tenho certeza que Deus está usando esse seminário para construir um caráter cristão bem mais forte, né, dentro de vocês. Eu fico muito feliz por estar servindo aqui, meus irmãos, com essas aulas, trazendo conhecimento e abençoando aí a vida de vocês, tá bom? Bom, então, vocês podem guardar alguma coisa aí para nossa aula de prática, né? Vamos lá. Querido. Opa! Olha, eu achei interessante, e como você bem colocou, forte, a questão da falha, do erro, do pecado, da impiedade, da iniquidade. Muito interessante, viu? Nunca tinha ouvido assim. Eu tenho um certo conhecimento na questão da impiedade e da iniquidade, mas assim, essa sequência, muito interessante, viu? Também na unidade que o senhor falou agora, a importância, né, que Jesus disse que reino dividido não subsiste. Exato. Também lá em Deuteronômio também, Moisés vai dizer, né, que o inimigo vem por um caminho, né? Ou seja, as trevas, ela é organizada, não é verdade? As trevas, ela tem unidade. Então, assim, nós como povo de Deus, como os nossos lares, e seja qualquer área da nossa vida, é ter unidade. E é uma potência mesmo, como o senhor disse. Bênção do céu. Muito bem. Qual que é o seu nome? Juquinha. Hã? É o Diácono Juquinha. Juquinha. Diácono Juquinha. Diácono Juquinha. Olha, quando você falou, muito bom esse ponto que você colocou aí, né? Quando vem, vem por um caminho só, e Jesus falou sobre a questão do reino dividido entre si. É interessante, gente. Qual é a primeira coisa que o diabo faz para destruir uma família, um casal e uma igreja? Família, casal, família, igreja. Casal, família, igreja e empresa. Esses quatro. Qual é a primeira coisa que o diabo faz? Não é a falta de dinheiro, não. Ele destrói a comunicação. Ele destrói a comunicação. Ele destrói, né, Juquinha? Ele destrói a comunicação. Porque um fala uma coisa, o outro fala outra. Vira confusão. Virou confusão, acabou. O diabo consegue. Numa guerra, gente, a primeira coisa que o exército inimigo destrói é o quê? Qual é a primeira coisa que o inimigo vai destruir numa guerra? A comunicação das torres, dos radares. Porque sem radar e comunicação, o outro exército consegue avançar. Tá aí, tá aí. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia é maravilhosa. Amém? Oh, que bênção. Professora, vamos parar aqui, mais 3 minutinhos, a gente volta agora, tá? Fala pro povo correr agora aí, para a gente ganhar tempo, tá certo? 3 minutinhos só. Pode contar, 3 minutos eu volto aí. Vamos lá, Deus abençoe. Tá certo.